Amém. Vamos começar mais um capítulo, mais uma matéria? Bem, mais um capítulo, né? E eu quero falar hoje sobre santidade e santificação. O título que eu dei para essa parte é Chegai-vos a Deus. Eu quero que você abra lá comigo em Tiago, capítulo 4, verso 8. Livro de Tiago, o apóstolo Tiago escreve para a igreja. Tiago, capítulo 4, verso 8. E a gente já vem falando que Deus, ele é aquele que inicia. Deus é aquele que se revela. E ele demanda uma resposta do seu povo. E ele diz aqui em Tiago, capítulo 4, verso 8: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. O que parece aqui é que é a iniciativa do homem. Mas você tem que compreender que Deus, ele já abre a disposição para que você se achegue a ele. Ele já abre o caminho para que você se achegue a ele. Então ele diz, agora é a sua vez. Quanto mais perto de mim você chegar, mais perto eu consigo me chegar de você. É uma iniciativa que nós temos que ter. O Salmo 95, rapidamente, só para poder trazer essa realidade, ele diz que essa iniciativa é nossa. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Verso 2, saiamos ao seu encontro. Chegou a hora da igreja tomar a iniciativa. Deus, ele abre o caminho para que você se achegue a ele. E agora ele diz, por causa do processo do meu espírito, no teu espírito, você pode agora se achegar a mim. Mas por que as pessoas, elas não conseguem perceber Deus? Porque elas não se achegam. Elas não querem, elas querem que Deus faça tudo por elas. E o apóstolo Tiago nos diz aqui, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está falando de pureza, ele está falando de separação. Então Deus se revela, gente, para aqueles que agem segundo o seu padrão. Deus revela o seu padrão, nós respondemos segundo o padrão, e ele, cada vez que nós respondemos, ele nos dá uma medida maior da revelação de quem ele é. Ele simplesmente não se revela somente porque você quer, somente porque você canta a música certa, ou a música que toca a tua alma. Ele se revela porque é um padrão para se revelar. E o padrão de Deus é chamado de santidade. Você pode notar isso, santidade é o padrão de Deus, de como nós nos relacionamos com Deus. Devemos ser santos como Ele é santo, o padrão é a santidade. Levítico capítulo 20, verso 7 a verso 8, diz assim, portanto, santificai-vos e sede santos. São duas coisas, e é isso que eu quero ver com você nessa matéria. Santificai-vos e sede santos. Uma é experimental, a outra é posicional. Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. As duas coisas estão ligadas. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então nós temos que prestar atenção nisso. São duas coisas que estão ligadas, mas que falam de coisas, se eu poderia dizer dessa forma, diferentes. Você ser santo e o processo de santificação. Uma coisa subsequente à outra. O livro de Levítico, ele só consegue ser verdadeiramente entendido nos termos do desejo de Deus de se unir com um povo que vive uma aliança com Deus, com um Deus santo. E esse livro comunica essa verdade para nós, que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus separado, Deus é um Deus puro. Mas muito mais importante do que isso, ele comunica como nós devemos nos aproximar, nos relacionar com Deus que é santo. Esse livro é um livro daqueles que foram chamados. Se você for pegar o contexto original do título do livro, a Septuaginta, que traduziu como livro dos Levitas,
né, os levíticos, mas o texto original do título é aqueles que foram chamados. Então eu quero que você entenda, porque há um conceito errado na igreja, de que os músicos são os levitas. Gente, os levitas eram aqueles que serviam a causa de Cristo, a causa de Deus, a causa de Jeová, a causa do Senhor. Então, se nós entendemos isso, nós adentramos numa atmosfera onde nós servimos a Deus, nós poderemos, todos nós, ser chamados de levitas. Uma tribo que foi separada para Deus. Por que no Novo Testamento só se fala sobre o sacerdote? Porque na realidade só existe uma tribo separada para Deus, são os filhos. Dentro dessa tribo, daqueles que são separados, os sacerdotes são escolhidos. Então em 2 Pedro vai falar justamente isso, sacerdócio real. Por que não sacerdócio, um levita real? Porque a tribo já estava escolhida, era aquela tribo que serviria a Deus em todos os seus propósitos. Se você for ler o Novo Testamento fala justamente do caráter levítico, de pagar o preço, de servir a Deus. E o livro dos levitas era o livro daqueles que foram chamados por Deus. Eu e você fomos chamados por Deus, Ele nos chamou a fim de... Ele nos chamou para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então o livro dos Levíticos, os levitas, né? É um livro daqueles que foram chamados, segundo o nome original do livro em hebraico, nós fomos chamados para Deus. As palavras-chave desse livro são santidade, sacrifício e expiação. O contexto do livro se encontra em Levítico 27, 34, que diz assim: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então toda a santidade, todo o processo de santificação está atrelado à palavra de Deus. Não dá para fugir da palavra de Deus. Se nós queremos entrar e continuar no processo de santificação, se nós quisermos entender que nós somos santos, nós não podemos desatrelar a nossa vida a essa verdade. Essa verdade, a palavra de Deus, ela nos mostra o padrão pelo qual nós podemos seguir. Gente, a santidade, ela não é uma... Meu Deus, você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, e agora é uma escolha de vida. A santidade é uma escolha, eu prefiro andar com Deus. Então se eu estou andando com Deus, eu tenho que automaticamente me desassociar de algumas coisas. Nós vamos ver tudo isso. Então você tem aqui, nessa sua primeira página desse capítulo, a estrutura do livro que vai mostrar justamente isso. Ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, as leis aceitáveis para se achegar a Deus, fala de sacrifício. E na segunda parte, a partir do capítulo 18, você vê as leis aceitáveis para se andar com Deus. Nós precisamos entender isso. Andar com Deus não é viver de qualquer forma. Andar com Deus não é, bom, eu aceitei Jesus, agora eu posso fazer qualquer coisa. Não é assim. Deus tem um padrão, e até hoje Deus tem um padrão. Ah, mas Deus é amor, mas o padrão do amor é a santidade. Deus não deixa de ser santo, porque Ele te ama. E eu já falei isso aqui com você, por isso Ele teve de expulsar o homem do paraíso. Se Ele amasse, vamos dizer assim, como essas pessoas, algumas pessoas dizem e usam, porque Deus é amor, então Ele aceita qualquer pessoa, por que Ele expulsa o homem do paraíso? E Ele bota um querubim da guarda, que é justamente um querubim de santidade, para proteger a entrada, que dá de frente para a glória, ao lado leste, ao lado oeste. E aí? Como é que é? Deus, Ele tem um padrão. Deus tem um padrão. E o padrão dele é a santidade. Levítico não apenas aponta para um Deus santo, mas nos desafia a viver uma vida santa.
Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Entendeu o que ele acabou de falar? Vocês vão ser santos para que eu possa ser o Deus de vocês. Então a santidade de vocês é para que eu seja o Deus de vocês, para que eu possa comungar com vocês, para que eu possa falar com vocês, para que eu possa proteger vocês. Vocês são separados para mim. Ao apreciarmos a santidade de Deus, nós ganhamos entendimento, gente, do livramento que nós recebemos do pecado, da natureza do pecado. Quando a gente fala de ser santo, nós estamos falando que nós fomos libertos da natureza do pecado. Quando você fala, eu sou santo, você está falando, eu fui liberto da natureza do pecado. A Bíblia diz que, lá em João, que é mentiroso aquele que diz que não peca. Só que há uma grande diferença entre fazer bolo e ser boleiro. Quantos aí fazem bolo em casa? Eu também faço, mas eu não sou boleiro. Há uma grande diferença entre ter a natureza do pecado e pecar sem escolha e ser escravo do pecado e hoje ter a liberdade e escolher pecar. Há uma grande diferença, por isso o Novo Testamento todo nos alerta, gente, muda a tua mentalidade. O Salmo 119 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A santidade está totalmente atrelada à palavra, ao padrão. Como é que eu descubro o padrão da palavra de Deus? O padrão de Deus? Pela palavra. É a palavra que me ensina, é a palavra que me mostra, é a palavra que me revela como Deus quer viver. É a palavra que regula a nossa adoração, ou seja, é a palavra que regula como nós vivemos com Deus, para agradar a Deus. Santidade, gente, eu quero que você entenda isso logo no início. Santidade é para agradar a Deus. É para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer através de mim e de você. Santidade não é para que nós possamos dizer, eu sou e você não é. Santidade é para que você mostre aos outros quem é o teu Deus. O teu Deus é santo, o teu Deus é puro. O teu Deus é maravilhoso. O teu Deus tem um propósito na tua vida. O teu Deus tem um plano para você, mas esse plano só pode se cumprir quando você entra em comunhão com Ele. E não há pessoa que possa entrar em comunhão com Deus sem santidade, sem mudança de natureza. Então, quando nós estamos falando sobre santidade, a primeira coisa que você deve lembrar é que você não é mais pecador. A primeira coisa que você precisa lembrar é que você foi liberto do pecado, do poder do pecado. Você foi liberto da escravidão do pecado. Você hoje pertence a uma nova lei, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 vai nos lembrar justamente dessa realidade. Rapidamente, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não há mais condenação, se no pecado há condenação. É porque a fábrica do pecado já fechou. Você nasceu de novo. Quando um bebê nasce, ele nasce sem condenação. Então, quando você nasce novamente em Cristo, você recebe uma nova natureza. E essa natureza é santa, essa natureza é pura. Por isso, Provérbios vai dizer, guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes de vida. Proteja o teu coração, proteja a tua essência. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 25. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 25, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, olha o padrão, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que ele está querendo dizer aqui? Que não basta, gente, você só ser santo em essência.
Essa santidade tem que estar na tua linguagem, essa sua santidade tem que estar nas tuas escolhas, essa tua santidade tem que estar nos teus pensamentos, essa tua santidade, esse novo estilo de vida tem que estar na maneira como você procede, segundo é santo Deus que vos chamou. Eu falei para você que você foi chamado. Livro de Levítico, por isso é importante entender o livro de Levítico. O entendimento do livro de Levítico nos mostra que Deus é santo e Ele espera que você se relacione com Ele através de um padrão. Porque está escrito, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Verso 22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, ou seja, é a obediência à verdade que nos santifica, que nos purifica. É quando você diz, Senhor, eu quero Jesus na minha vida, por obediência àquilo que está escrito, que se alguém invocar o nome do Senhor será salvo, que se alguém crer com o seu coração e confessar com os seus lábios, será salvo. Em obediência à verdade, eu creio com o meu coração e eu confesso com os meus lábios, então você acabou de receber a Jesus, você recebeu uma nova natureza, você recebeu o dom da salvação, que é um dom gratuito, não por obras, mas pela fé. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus novamente no processo. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, que é o que revela o padrão eterno, porém permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Não há separação entre palavra e santificação. Não há como você dizer que você é santo e não está vivendo de acordo com a verdade. O padrão está escrito aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa guia. A palavra de Deus é a nossa luz, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. É a tua palavra, é ela que nos mostra como nós devemos ser santos, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Levítico diz lá, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O propósito da morte de Cristo para a igreja, pela igreja como um todo e por cada indivíduo em particular, não se concretiza, gente, somente quando você aceita Jesus. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E se você, depois você pode ver lá no anexo B, se você for ver
o tabernáculo de Davi, você vê que é uma jornada. Eu preguei outro dia aqui na igreja sobre o propósito tríplice da salvação. Você pode achar lá no site da academia, lá na central de vídeos. Propósito tríplice da salvação, gente. E o propósito tríplice da salvação é justamente uma jornada, não é somente aceitar a Jesus. É aceitar a Jesus, é o lavar regenerador pela palavra, entra-se no santo lugar, você tem comunhão com os seus irmãos com a palavra, você tem iluminação pelo candelabro, iluminação do Espírito, você tem o altar de incenso que fala da nossa adoração, da nossa oração, e é essa adoração e oração que nos leva para um lugar íntimo. Se você for ver em Hebreus, essa era a única mobília que saía do santo lugar e entrava no santíssimo lugar. Então quanto mais você ora, quanto mais você adora a Deus, que te dá capacidade para você ir nas coisas mais íntimas de Deus. Mas gente, essa era a mobília que estava lá no fundo. Você tinha que passar pelo altar de sacrifício, pela bacia de bronze, que nós vamos comentar um pouco. Você tinha que passar pela comunhão, os sacerdotes tendo comunhão uns com os outros. Você tinha que passar pela iluminação do Espírito Santo, ser dependente do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Claro que tudo isso está dentro de um contexto, está dentro de um processo. Você não precisa fazer uma coisa atrás da outra para chegar no fim. Tudo isso é o que nós temos que fazer. Mas essas experiências, elas vêm sendo reveladas a nós aos pouquinhos. Nós entendemos de salvação. Talvez não falemos tanto sobre santificação, mas a igreja precisa saber, é por isso que eu incluí isso aqui. Nós, como líderes de louvor, precisamos saber que nós somos santos por natureza. E que por mais que nós pequemos, nós temos um advogado nos céus. E se nós pedimos perdão e nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos passar isso para as pessoas. A nossa vida é um exemplo. Nós precisamos passar para as pessoas que nós temos que ter comunhão com elas. Os sacerdotes tinham comunhão com a sua palavra. Eles se assentavam na mesa dos pães, comiam os pães juntos. Eles tinham com isso a iluminação do Espírito Santo. As suas orações eram baseadas na palavra, com a comunhão dos irmãos, gente, com a iluminação do Espírito Santo. Tem muita gente que não consegue chegar na intimidade com Deus porque eles não entenderam o processo. O processo de que é necessário ter comunhão uns com os outros. É necessário comermos a palavra juntos. É necessário ingerirmos a palavra juntos. E é essa palavra que, quando é ingerida e ela é processada pelo nosso organismo, e trazendo isso para o Espírito, ela é processada pelo nosso Espírito, que nos fortifica. Mas quem nos traz a revelação? O Espírito Santo. Então nós temos que entender esse processo, que a palavra não está separada do processo de santificação. Não se concretiza até que aqueles que são redimidos pela sua morte tenham passado por um processo subsequente de purificação e santificação. Isso nos diz que Cristo limpa e santifica a sua igreja com a lavagem da água pela palavra. A palavra é a palavra que nos lava e santifica. João capítulo 15, verso 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela vai nos limpando. Mas não é algo só que eu ouço, gente. A palavra é algo que nos limpa, ela limpa a nossa mente, e por isso ela vai limpando. Quando ela vai limpando a nossa mente, ela vai transformando o nosso procedimento. A maneira como eu ajo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu falo. 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos juntar as duas em 1 João capítulo 5, 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isso é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Gente, não adianta só ouvir a palavra, é necessário ter aliança. O sangue fala de aliança,
O sangue derramado de Jesus fala de aliança, não só pela palavra, porque tem muita gente que entra na igreja e ela não tem aliança com Deus. Ela ouve a palavra, aceita a palavra, é muito boa, ela faz daquilo a sua religião, mas ela não tem aliança com Deus. No momento que alguma coisa é apresentada para ela, ela troca, porque ela não tem aliança. Hoje o pessoal troca de esposa e de esposo assim. Por quê? Você vê esses artistas. Está com uma esposa, depois está com outra, depois casar com outra, depois está com... Por quê? Porque não tem aliança. É pela palavra, entende o bem que a palavra faz, mas não tem aliança. Não fica nos tempos difíceis, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe. Isso é aliança. Eu não saio de perto de ti, Ruth para Noemi. Eu não saio de perto de ti, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Isso é aliança, isso é salvação. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Tem gente que tem aliança com o sangue, mas não tem aliança com a palavra. O que adianta? Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Então o que é santidade? A santidade de Deus é a essência de todos os seus atributos. Se você for lá no módulo de introdução, conhecendo a Deus, na unidade conhecendo a Deus, você vai ver que a gente fala sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a perfeição. E dentro do atributo de Deus de perfeição, nós temos 3 atributos, que é a santidade, o amor e a verdade. Então eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque você pode ver nesse módulo, né, nas matérias gerais, para que você entenda o que nós estamos falando. Mas eu quero trazer uma certa clarificação, e por isso eu vou ler alguns textos para que você entenda o que é a santidade. Tá bom? A santidade de Deus é a essência de todos os seus atributos, de todos os atributos de Deus. Ser santificado é ser separado. A ênfase da nossa santificação, presta atenção, não é ser separado de somente. Porque a ênfase que a gente dá é, eu tenho que ser separado de, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. A ênfase da nossa santidade é ser separado para. É a primeira coisa que você tem que entender. O que é a santidade? É o atributo de Deus, é um dos atributos de Deus. Na nossa vida, eu sou separado para Deus. Eu sou separado para aquilo que Deus quer fazer através de mim. Gênesis capítulo 2, verso 3, ele fala da criação do sábado, e Deus descansou no sábado, e ele diz que o sábado, ele foi separado para o homem. Mas lá na frente, nos evangelhos, Jesus fala isso. Gente, espera aí, vocês estão entendendo tudo errado. O homem não foi criado para o sábado. O sábado foi criado para o homem. O sábado, o dia de descanso, foi criado para o homem. Então nós temos que entender que quando Deus cria alguma coisa, Ele cria para. Então quando nós somos chamados para, porque nós fomos criados para. Nós entramos num contexto, gente, veja bem, se você pega Adão tinha se separado de quê? Ele já estava no contexto de santidade. Tudo aquilo que viria de Adão seria dentro de um contexto de santidade. Mas porque o pecado entrou no mundo, é claro que quando nós falamos de santidade, você já pensa, nós temos que ser separados do pecado, você está certo. Mas você é separado do pecado porque você foi separado para Deus. É ser separado para Deus que te separa do pecado. É o contrário. Porque você pode ser separado do pecado e não fazer nada para Deus. A igreja está cheia, gente, de pessoas que são separadas do pecado e não são separadas para Deus. Elas não conseguem entender que a sua separação, a sua santidade é para Deus. O contexto da sua vida num todo não é para você ser separado do pecado. Primeira coisa é ser separado para Deus.
Quando a Bíblia fala, na casa de meu pai há muitas moradas, o contexto no grego, não tenha dúvida, é o pai. O pai é a pessoa mais importante da missão do filho. Ele quer apresentar o pai. Porque quando ele apresenta o pai, no pai estão as nossas promessas, no pai está a nossa glória. No pai está a nossa bênção, no pai está o nosso cuidado, no pai está a nossa proteção. O pai é a pessoa mais importante. Então quando Jesus fala, vocês são separados, ele está apontando, vocês são separados para Deus. Quando nós subimos numa plataforma, não tente enganar as pessoas, não, porque eu não peco, eu não faço isso, eu sou separado do pecado. Não, a primeira coisa que você tem que passar é, eu sou separado para Deus, o meu relacionamento com Ele. Por isso que quando nós louvamos a Deus, a primeira pessoa a ser exaltada é Deus. E a gente cai no erro de tentar fazer com que as pessoas louvem, ou seja, o nosso trabalho seria, entre aspas, de fazer com que eles louvem, então o nosso foco está neles. Nós temos que entender que a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é exaltando a Deus como qualquer outra pessoa, como qualquer outro sacerdote nesse lugar, separado para Deus. Levítico capítulo 20, verso 8 diz, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Mais uma vez a palavra, eu sou o Senhor que vos santifica. A palavra santificar, kadash, aparece mais ou menos 170 vezes no Velho Testamento. E fala de estar limpo, não por obras. Para que você já ganhe o sentido de que não é por obras que você se santifica. Não é por obras que você se separa para Deus. É algo que Deus faz na tua vida. Nós vamos ver isso mais à frente, é algo que Deus faz. Fala de ordenar, de consagrar, de dedicar, de manter, de preparar, de purificar. Vamos ler alguns versos. Êxodo capítulo 19, verso 5 diz assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês vão ser separados para mim, entendeu? Deuteronômio 7,6. Porque tu és povo santo ao Senhor. Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 14,2. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serdes seu povo próprio. Êxodo 33, de 15 a 16, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então preste atenção nisso. Se você tiver com a sua apostila, marque essa frase. Nossa comunhão, nossa caminhada com Deus revela a nossa santidade, mas a nossa santidade demanda uma caminhada com Deus. Nossa caminhada com Deus revela a nossa santidade. Nossa santidade demanda uma caminhada com Deus. Então, ser santo é ser separado para Deus com um propósito e uma finalidade em específico. Deus não chama você, eu quero você para mim, como se fosse aquele ursinho de pelúcia, ele pega você, você é meu e eu não empresto você mais para ninguém. E não tem mais utilidade nenhuma. Não, você é chamado com propósito. Deus nunca fala nada sem propósito. Deus nunca fala nada com que ele não tenha um propósito para que aquilo venha à existência. Você tem um propósito. Deus te chamou para que você faça algo. Se você ainda não descobriu isso, você tem que pedir orientação ao Espírito Santo para te dizer. E mesmo que ele não diga algo em específico, você foi chamado para ser embaixador, um reconciliador. Você foi chamado para servir a Deus, ponto. Se você não receber nada em específico, por um tempo,
Você tem que ter a certeza no teu coração: eu fui chamado para servir a Deus. Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Amanhã: Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Depois de amanhã: Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Como é que eu posso lhe ser útil, benigno, ter utilidade para os outros? Deus te chama com um propósito. Você foi separado para Deus com um propósito. Josué capítulo 3:5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, com propósito. Êxodo 19:10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Com propósito. Nós somos santificados para Deus, para que Deus possa fazer o que Ele quer em nós e através de nós. Na santificação há uma garantia: eu estou sendo separado porque Deus tem algo para fazer em mim e através de mim. Você tem que ter essa certeza, há uma garantia. Deus, Ele não faz nada sem propósito. Ele não cria o homem sem propósito. Ele não separa o homem sem propósito. Então há uma garantia, você pode ter essa certeza no teu coração. Há uma garantia para você, que Deus te chamou para você fazer algo. Há uma garantia de promessa e há também uma preparação necessária. É como se Deus falasse para você: eu vou te dar as nações. Mas espera aí, Senhor, ainda não estou preparado para ir para as nações. Como é que eu recebo essa preparação? Toda chamada tem um período de preparação. Você sabia disso? Toda chamada tem um período de preparação. E se Deus fala para você: você vai dirigir o louvor das nações, aleluia! Qual é a preparação que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me preparar para que eu possa cumprir aquela chamada? Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Então sirva. Sirva outros. Sirva outras pessoas. Sirva o seu líder. Sirva o seu pastor. Sirva o seu chefe. E Deus vai atrelando. Sabe por quê, gente? A pessoa humilde, ela tem muito mais tempo para ouvir a voz de Deus. A pessoa humilde, ela está com o coração aberto para ouvir de Deus. Então não é o que eu quero ser, é o que eu quero ouvir dele. Então peraí, eu não vou fazer nada até que ele me fale. O que você vai fazer então? Eu vou servir outras pessoas. Eu vou servir o chamado de outras pessoas. Sirva o chamado de outras pessoas. E você vai ver que Deus vai te liberar no momento próprio. E você vai ver que o serviço é a sua preparação. O seu serviço é a sua preparação. Letra B. Ser santo é ser separado para Deus com um propósito e finalidade em específico de sermos testemunhas de Deus. Eu falei para você que nós somos separados para Deus para algo que Deus nos chamou para fazer, primeiro, em nós. Segundo, através de nós. Então nós também somos chamados para sermos testemunhas de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, verso 10 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por isso ele diz lá em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, você alcançou a misericórdia, agora ele diz: você tem que ser misericordioso. É algo que Deus faz em você, você entende, agora para ser testemunha de Deus. Salmo 92, esse salmo é maravilhoso. Do verso 1 ao verso 15. Escute isso: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras.
Os teus pensamentos quão profundos, que profundos! O inepto não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Se você está plantado em um lugar, você tem que ter a certeza de que você vai florescer. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Você vai florescer porque você está plantado, você está recebendo a palavra de Deus, você está num solo propício, num solo fértil, e você está sendo regado com a palavra de Deus, você vai florescer. Na velhice darão ainda frutos. Não é que na velhice darão frutos, eles darão frutos, e na velhice, quando todo mundo olha para aquela árvore e diz: poxa, mas essa árvore está velha, será que vai ter alguma coisa para ela? Será que algum fruto? Na sua velhice darão ainda frutos, serão cheios de seivas e verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O nosso Deus não é injusto. O nosso Deus não é injusto. Nós somos a expressão de Deus sobre a terra. Santidade é viver nos padrões de comportamento, é andar nos padrões da visão, é manifestar os padrões daquilo que falamos. E Deus nos dá as suas promessas para que nós possamos viver. Eu vou terminar aqui com esse verso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 8. Que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para. No conhecimento completo de quem? No conhecimento completo de Deus, daquele que nos chamou para, ou seja, nós somos separados para o quê? A sua própria glória. Gente, como filhos de Deus, nós temos que andar declarando a glória de Deus, revelando a glória de Deus, da sua própria glória e virtude do seu poder, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que pelas suas promessas, pela palavra de Deus, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Por quê? Porque essas promessas, elas nos conduzem. A palavra de Deus não te empurra para o buraco, a palavra de Deus te conduz para a vida e para a piedade. A palavra piedade, santidade, caráter de Deus. A palavra de Deus sempre te conduz. Em Cristo, Ele nos conduz em vitória. Livrando-vos, porque nós somos separados para, então livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Gente, se eu sou apaixonado por Deus, como é que eu posso ser apaixonado pelas coisas do mundo? Então, se eu sou separado para, eu basicamente, quase automaticamente, sou separado de. Se você entende que você é separado para, se você se apaixona por Deus, se você recebe a revelação de Deus e fica com essa revelação até o final. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé
a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, pela palavra de Deus que nos conduz à vida, e é pela palavra que nós recebemos fé, que nós ganhamos fé. Então, associando todas essas coisas juntas, não dá para falar só de fé e não falar de virtude, de poder. Não dá para falar de poder sem conhecimento da palavra. Não dá para falar sem conhecimento sem você ter domínio próprio. Não dá para falar de domínio próprio sem perseverança. Não dá para falar de perseverança sem a piedade, sem a santidade. Não dá para falar da santidade sem a fraternidade, sem você se importar com outros. Não dá para falar de fraternidade sem amor. Num tópico lá em cima nós temos a fé, na base de tudo nós temos o amor. E muita coisa entre os dois. Então, reunindo essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Quando você tem a fé operando, quando você tem o poder de Deus operando, quando você tem o conhecimento de Deus operando, quando você tem o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor operando em você, em constância, porque ele diz assim, existindo em vós e em vós aumentando. Nós temos que trabalhar na nossa vida e deixar o Espírito Santo operar em nós, para que isso aumente na nossa vida, desenvolver a vossa salvação. Para que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é para, e porque é para, nós somos separados de. Amém? Nos vemos na próxima aula.